Olá, boa noite, Carmen. Trago novamente aspectos da administração do condomínio. E hoje eu venho com um assunto que é para lá de polêmico. Trato brevemente neste livro. Vamos lá. É a função do condômino. Aí, se um condômino vê isso aqui, proprietário é o condômino, ele vai falar, ué, mas o que eu tenho a ver com a administração do condomínio? Por que que ela fez constar do livro isso? Será que é importante? Sim, é muito importante e o condômino tem uma função, aliás, eu acho que é uma das funções mais importantes no condomínio, porque a propriedade pertence ao grupo de condôminos. E o condômino é quem tem que fazer parte da administração por meio das assembleias, comparecendo por meio das assembleias, tomar as decisões cabíveis e relativas ao condomínio. E ele tem a função, inclusive, de fiscalizar os atos daquele que foi eleito para administrar o seu interesse, o seu bem. Porque ele está lidando, esse eleito está lidando com os bens desses terceiros que são os condôminos. E eu vou dizer uma coisa que é muito importante que me levou a gravar esse vídeo. Alguém perguntou, porque eu tinha incluso no livro, e agora estou aqui divulgando. Quando um condômino se ausenta da Assembleia, ele está prejudicando toda a coletividade. Quando uma pessoa escolhe, então, comprar um apartamento no condomínio, ela tem que estar acerca da sua responsabilidade para com a coletividade. Não é para com um ou outro condômino, mas para com a coletividade. E ela deve fazer parte das decisões para não prejudicar ninguém, porque às vezes, pela diferença de um voto, ocorrem decisões que talvez a maioria que não estava presente não gostaria de ver aquilo implantado, ou não gostaria que aquilo fosse feito. E por um voto, isso acontece, talvez por uma minoria que vai sempre às assembleias. Então é importante a participação para que seja democraticamente feitas escolhas que atendam a maioria dos condôminos. Pelo menos a maioria. Seria interessante que fossem todos, porque assim ninguém seria prejudicado. Eu até coloco que pode parecer estranha a escolha por inserir esse item, mas é pertinente aos assuntos que estamos tratando, por merecer atenção dos condôminos para com o que ocorre na administração do condomínio. Assim, aproveitamos para elencar breves situações visando a semear a importância da participação ativa na administração do local que escolheu para viver, um apartamento, ou mesmo que seja condomínio de casas, não importa, mas que seja condomínio. Todos que moram em condomínio têm conhecimento que as decisões são tomadas nas assembleias, ou pelo menos a maioria tem esse conhecimento, tanto sobre melhorias a serem implantadas, como sobre as regras que versam sobre o convívio naquele espaço. É nelas também que se escolhe o representante legal, que é o síndico, o que, na maioria das vezes, tem ficado nas mãos dos poucos que comparecem às reuniões, quando não fechadas a pequenos grupos, como conselheiros que decidem tomar conta do prédio como se fosse propriedade de apenas três, mais um, com o síndico quatro, o que não pode acontecer, porque o condomínio ele visa a coletividade e todos precisam tomar as decisões. Ninguém deixa à mercê do livre-arbítrio de terceiros o que lhes pertence, e é assim que deve ocorrer também com o condomínio, onde possui unidade imobiliária. Ao ausentar-se das assembleias, permanecendo alheio aos acontecimentos, está entregando essa escolha nas mãos dos poucos que não deixam de comparecer, mormente sempre os mesmos, os grupinhos, normalmente, e tem gente que tem muita consciência e vai, mas acaba derrotado o seu desejo, porque grupos se aliam para votar em alguma coisa antes até de acontecer a Assembleia. E se todos forem, essa decisão vai ser equalizada. Prejudica a coletividade, como eu disse, pela inexistência de contribuição do seu voto. Por outro lado, votar pela influência de outros, ou seja, se juntar a grupinhos ou escutar o que um grupinho diz sem esclarecer se aquilo é verdade ou não, sem verificar a legislação, não resulta em decisões democráticas.
Importante observar que, ao distanciar-se da vida do condomínio, favorece a prática de distorções, irregularidades, ilegalidades, arbitrariedades e uma série de minudências que se tornam quase que imperceptíveis, justamente pela ausência em massa nos encontros formais dos condomínios, que são as assembleias. Apesar de muitas decisões tomadas por poucos serem contrárias às legislações, elas estão assumindo um caráter permanente pela frequência com que acontecem e por não encontrarem resistência por parte do restante dos proprietários que se ausentam das reuniões. É muito comum escutar: a Assembleia só dá briga. Só dá briga justamente porque não tem um representante adequado e que não sabe evitar conflitos no condomínio, porque isso é possível, e porque grupos se formam, aí acontecem as brigas. Se todos forem, isso vai acontecer de uma forma diferente, porque não se deve aceitar a imposição de ninguém. Altera-se essa realidade quando você faz parte e exige o cumprimento dos preceitos legais, tanto por parte do síndico como da própria Assembleia. Nesse aspecto, não só os síndicos, apesar de serem a figura central da questão, mas há também envolvimento de membros do conselho e grupos isolados que agem em conluio, distorcendo a forma de existência e condução da administração em condomínios. É preciso atuar e promover a dissolução dessas panelinhas para a manutenção do embate e administração saudável. Afinal, ninguém quer ser conivente com arbitrariedades, não é mesmo? Então, evite essas situações, participe ativamente. É compreensível que o desconhecimento e a ampla gama de assuntos pertinentes à administração assustem, mas, ao participar, o contato com as matérias oferece as bases para o entendimento e a capacidade para discernir se a administração está ou não de acordo com o regramento legal. E o regramento legal é a convenção, é o Código Civil, que é a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Então, condôminos, proprietários, participem. Quando vocês não participam, estão prejudicando a coletividade. Participem para que as reuniões sejam mais democráticas e as decisões sejam democráticas, para que ninguém saia prejudicado. Foi morar em condomínio? Essa é uma responsabilidade que você assume. Até lá. Obrigada por assistir e, se gostou, deixe o seu like. Espero ter esclarecido a necessidade da participação de todos. Tchau.